Olá, quinto ano, bom dia. Hoje é a nossa aula de português. Hoje nós teremos estudo do texto, tá bom? Na página 34, leitura do texto. Você vai abrir para acompanhar a leitura, tá bom? E diz assim o texto: hoje vai ser um dia daqueles. Espero que joguemos bem. Não se preocupe, temos a nossa arma secreta. Aqueles snobs do colégio St. Paul vão ter uma lição hoje. Então tem um vocabulário no quadro azul embaixo, você está vendo? E nós vamos fazer a primeira atividade na página 35 sobre o vocabulário. Questão 1, página 35. Em qual frase a palavra lição está sendo usada com o mesmo sentido que aparece no vocabulário? Aí você vai lá no vocabulário, na página 35, e vê lição. Lição é repreensão ou castigo. Aí você vê qual a frase que está encaixando nesse item. 2. Forme frases combinando as palavras. Então você vai formar uma frase com a palavra secreta, snob e lição. 3. Qual imagem representa o antônimo da palavra snob? Snob, o que é snob? Você vai lá no vocabulário. Snob é admiração e adesão fúteis e tolas a tudo que entra em moda. Então está pedindo o antônimo. Então o antônimo é o contrário desse significado. Agora vamos para o estudo do texto. Sobre o que fala a página de mangá que você leu, o que está falando esse texto? 2. Um mangá é uma história em quadrinhos oriental. Sua leitura é diferente das nossas. É da direita para a esquerda. Numere as cenas seguindo a ordem do mangá. Conforme aconteceu no texto, os pensamentos dele, aí você vai colocar. 3. Você gosta de mangás ou histórias em quadrinhos? Caso goste, conte qual é a sua preferida e por quê. Caso não goste, escreva qual é o seu tipo de leitura favorita e por quê. Então você irá colocar o tipo de história em quadrinho que você gosta. Se você não gosta, você vai dizer o tipo de história que você gosta, tá bom? Agora vamos para a sílaba tônica. Tio, o que é sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra boneca. Boneca. Qual é a sílaba mais forte? Boneca. Eu passo mais tempo falando o neca. O né. Então, a sílaba tônica mais forte é o né. Mas, na gramática, conforme a posição da sílaba, elas são classificadas. Por exemplo, se a sílaba tônica for mais forte, for a última, ela se chamará oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela se chamará paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela se chamará proparoxítona. Ok? Entendido? Voltando. Se for a última sílaba mais forte, oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima mais forte, proparoxítona, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade na página 36. Leia o poema abaixo. Ora, crocodilo. A. Sabendo que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, isso é uma regra. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então ela é bem fácil de identificar. Que palavras do poema pode levar essa classificação? Por quê? Você vai procurar no texto uma palavrinha que seja acentuada e que ela seja proparoxítona, tá bom? E vai explicar por que ela é proparoxítona. B. Escolha duas palavras paroxítona presente no texto e forme frases com ela. Tá bom? Duas palavras paroxítonas e forme frases. O que são paroxítonas, tia? É quando a segunda sílaba, a penúltima sílaba é mais forte. C.
há palavras oxítonas no texto? Está fazendo uma pergunta. Sim, se você encontrar. Não, se você não encontrar. E você vai escrever quais são elas. Página 37, questão 2. Observe o modelo e analise a tonicidade das sílabas das palavras. Então, vamos lá. Fortificação. Átonas. Átonas, S. Cu, átona. Ri, átona. E dão, tônica. Tio, o que quer dizer isso? Vamos lá voltar para a página 36. Vamos lá saber o que é isso. Atenção! Os acentos indicam a sílaba tônica de uma palavra. O tio, quando não houver acento na palavra, também indica sílaba tônica. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. A sílaba que não são tônicas são chamadas de átonas, tá bom? Então, as sílabas que não são tônicas são chamadas de átonas, porque são mais fracas. Então, você vai olhar, né, quais são e você vai dizer se ela é átona ou se ela é tônica. Tio, o que é átona? Átona é a sílaba mais fraca e tônica é a sílaba mais forte. Aí você vai botar se é átona ou se é tônica. 3. Marque um X na classificação quanto à sílaba tônica das palavras destacadas abaixo. Então vamos lá. Papai é um homem sábio. Qual é a mais forte? Sábio. O sábio. Essa palavra é paroxítona, proparoxítona ou oxítona? Você vai marcar o que ela é. Em todas as palavrinhas que você vê aí, que está sublinhada, você vai dizer se ela é paroxítona, oxítona ou proparoxítona. 4. Preenche os espaços de acordo com a indicação. Renato queria para a prova de português, mas havia muito barulho em sua casa. Aí está pedindo uma palavra oxítona, tá vendo dentro do parênteses? Uma palavra oxítona. Renato queria estudar. Estudar é uma palavra oxítona, então você vai lá e bota. Então todos os itens vão citar uma palavra, por exemplo, oxítona, você vai procurar proparoxítona e paroxítona. 5. Observe o trava-língua. O sabiá sabia que o sábio sabia assobiar. A. O acento muda alguma coisa em relação à classificação da sílaba tônica das palavras em destaque? Sim. As palavras que são acentuadas geralmente é a sílaba mais forte. B. Por que podemos dizer que nenhuma das palavras do trava-língua é proparoxítona? Por quê? Você vai dizer. 6. Veja as palavras que formam os grupos abaixo e depois responda as questões. Então, você vai olhar do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. A. Qual é o grupo em que somente aparecem palavras paroxítonas? B. Quanto à tonicidade, como você classificaria as palavras do primeiro grupo? Ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? C. Qual é a classificação das palavras do terceiro quadradinho? Qual critério você usou para concluir isso? Então, o que elas são? Elas são proparoxítona, elas são paroxítona, elas são oxítona. E por que você descobriu isso? Página 38. Iremos falar sobre palavras com SC. SC. Questão 1. Complete as palavras com SC e depois preencha o quadradinho. Então vamos lá. O que você tem que botar no quadradinho? Você vai completar todas as palavras com SC. No quadradinho, SC representado um som, quando tem um só som. SC representado sons distintos. Por exemplo, a palavra mosca. Eles estão com sons, né? Se eu falar mosca, eu observo que o mos
está longe do K. Eu posso escutar tanto S como C. Então, eles estão em sons distintos, em sons diferentes. Agora, em um só som, descendente, descendente, nós vemos que o SC ele se junta em um só som. Então, é um só som, você escreve no lado de um só som. 2. Escreva frases com as palavras abaixo. Crescer e acréscimo. Você vai formar frases, tá bom? Nossa aulinha de hoje é só de português e até a próxima aula.